Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Responde, o quadro aqui do Agilizei, onde eu respondo algumas perguntas que vocês enviaram nas redes sociais do Agilizei, seja em comentários através aqui do YouTube, ou em comentários lá no Instagram, ou em perguntas no LinkedIn. E eventualmente eu pego também algumas perguntas da galera que acompanha, né? Eu faço um post no LinkedIn ou abro em algum canal para que vocês possam enviar perguntas e eu vou lá, seleciono algumas e trago aqui para o Agilizei Responde. E nessa temporada a gente está com várias perguntas bem legais. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta aqui na playlist ou entra depois aqui no canal. Tem uma playlist do Agilizei Responde. Assiste lá, com certeza. Deve ter alguma dúvida que você tem no seu dia a dia e que já foi respondida aqui no Agilizei Responde. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e já clica aqui no se inscrever, já deixa o clique ali no botão gostei também, porque isso nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas e levar esse conhecimento, esse tipo de conteúdo para o máximo de pessoas possível. Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo e bora para nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta é do Matheus Zena. Ele pergunta: já tentou aplicar o Page Objects em testes de API? Valeu, Matheus, pela pergunta. Excelente pergunta, inclusive, porque essa é uma dúvida de muitos QAs. Porque Page Objects, ele é muito falado, com certeza, ele é o padrão de projetos mais falado do universo de automação de testes. Só que o padrão Page Objects, caso você nunca tenha ouvido falar, ele é um padrão proposto para organizar ações que são feitas em uma página em uma classe ou um arquivo unificado. Tanto é que o próprio Page Objects, ele, fora do universo Selenium, né, ele é também chamado de Single Page Scripts, ou seja, scripts de página única, né, ou uma página com os scripts de uma determinada tela. Então, o Page Objects, ele é muito voltado para telas, páginas que a gente está visualizando, e a gente usa esse padrão sempre que a gente quer abstrair ou centralizar as ações que a gente pode fazer numa página em um lugar que fique de forma legível e bem organizado. Só que quando a gente sai do universo web e vai lá para o universo de APIs, a gente já está falando de outro tipo de recursos ali que a gente vai interagindo. A gente não vai estar interagindo com páginas, mas a gente vai estar interagindo com APIs diretamente, a gente vai estar interagindo com endpoints. A forma como a gente interage ali com uma API, né, não é através de cliques em uma página, scroll, navegação, preenchimento de formulário, é outro tipo de interação. Lá nas APIs, a gente interage, por exemplo, através de requisição e resposta, enviando ali requisições com um método específico para uma URL específica, com parâmetros específicos, e a gente vai receber uma resposta que vem através do response, né? E essa resposta pode estar em um formato específico também, pode ser JSON, pode ser XML, pode ser um arquivo. Então, por a gente ter essa diferença, né, de tipo de aplicação que a gente está interagindo, o Page Objects para APIs, ele não se aplica, certo? Porém, a gente pode usar para quase a mesma analogia para aplicar um outro padrão chamado API Objects, que é bem parecido com Page Objects, com a diferença de que, ao invés de a gente estar abstraindo ali ações da página e a própria página para um arquivo ou para uma classe, ou enfim, como você preferir organizar no seu projeto, a gente vai estar abstraindo ações que a gente pode fazer em uma API ou um determinado recurso daquela API. Eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal falando somente desse tipo de abordagem, e aí, claro, com o código, mão na massa, aí fica mais fácil de vocês entenderem na prática isso que eu estou falando. Obrigado novamente aí pela pergunta e bora para a próxima.
E o José Arilson pergunta: dúvida, pelo que entendi, o Cypress é para testes de front-end e não back-end. Bom, o Cypress, ele é uma ferramenta que permite diferentes tipos de testes. Então, quando a gente fala de quais testes a gente pode fazer com o Cypress, a gente pode fazer testes de aplicações web, pode fazer testes de acessibilidade, testes de componentes, podemos fazer testes focados só na parte visual e podemos fazer testes interagindo com APIs. O que é importante que a gente tenha em mente? É que o Cypress, apesar de a gente conseguir, por exemplo, fazer testes de APIs com o Cypress, ele não é uma ferramenta que foi criada pensando nisso. Então, pode ser que em algum momento, você que está usando o Cypress para teste de API, pode ser que em algum momento você esbarre em alguma dificuldade de implementação, alguma coisa que talvez você não encontre nas primeiras páginas da documentação ou que não seja tão simples de implementar, e aí você vai ter que correr um pouquinho mais atrás para descobrir como fazer aquilo com a sua API interagindo com o Cypress, né? Um exemplo clássico é a interação com formulários que enviam requisições do tipo form data. Esse tipo de requisição, normalmente a galera precisa pesquisar um pouquinho mais para fazer esse tipo de requisição, porque como o Cypress ele não é criado um foco em testes de APIs, algumas coisas, como esse tipo de interação, não são prioridade para a ferramenta, né? O Cypress permite que a gente automatize tudo que roda na web. Na web, a gente consegue fazer requisições para APIs. Logo, a gente também consegue fazer isso com o Cypress. Porém, é importante a gente ter isso em mente. Caso você for usar o Cypress para teste de APIs algum dia, você só vai ter que buscar ali um pouquinho mais e entender como fazer algumas coisas, talvez fora da própria documentação. E aí, voltando para a sua pergunta, o Cypress ele é focado em testes de front, mas você também pode utilizar ele para testes de back-end. Muito obrigado por mais essa pergunta e bora para a nossa última pergunta desse episódio. E a pergunta é a seguinte: posso usar o próprio dispositivo fornecido pelo Cypress para achar os elementos? Digo, aquela mirazinha no browser de teste, uso sempre aquilo ali para mapear e nunca deu erro. Tem algum problema usar? Obrigado aí pela pergunta. Bom, esse recurso que a pessoa que mandou a pergunta aqui está falando é um recurso do Cypress chamado Cypress Selector Playground. É um recurso que ali dentro do próprio Cypress você consegue utilizar para mapear elementos enquanto está desenvolvendo os testes. Então, ao invés de a gente fazer aquele mapeamento lá pelo navegador, né, de clicar com o botão direito, inspecionar, acessar a aba de elementos, fazer lá o seletor na mão, com essa ferramenta, o Cypress Selector Playground, você consegue acessar através do próprio Cypress um seletor, tipo literalmente, né, um playground de mapeamento de seletores, e ele já vai sugerindo os seletores para os elementos que você precisa interagir. Então, por exemplo, se você precisa, né, clicar em um botão no Cypress Selector Playground, quando você passa com o mouse por cima daquele botão, a própria ferramenta já navega ali pelo HTML daquele botão e sugere o seletor que você poderia usar para interagir com ele. É bem legal, é muito produtivo, eu uso bastante também nos projetos e eu trabalho com Cypress. Há um tempo atrás, isso há, sei lá, 3, 4 anos atrás, ele não era tão bom, então eu não gostava muito de utilizar, mas nas últimas experiências que eu tive, ele sempre atendeu muito bem, né? Encontrar o seletor correto, encontrar um seletor limpo, né? E poder usar aquele seletor ali que ele propôs direto no teste. O que é importante ter atenção? É a única coisa. É que
não é porque ele sugere ali os seletores que você não precisa ter o trabalho de julgar se aquele seletor é um seletor adequado ou não. Porque tem os dois lados, né? Tem o lado de você olhar e montar o seletor do zero sempre, e tem o outro extremo, que é você pegar qualquer seletor que é proposto pela ferramenta. Nenhum dos dois é o ideal nesse caso. O mais produtivo é você usar a ferramenta para encontrar seletores mais rápido, mas também trazer o seu lado de análise. Quando a ferramenta, por exemplo, sugerir ali um seletor que não é um seletor muito legível, que não seja um seletor que seja reaproveitável e vários outros atributos que a gente busca, né, quando a gente está procurando seletores, se não for um seletor ideal, o recomendado é que você refine esse seletor e, se necessário, saia ali até da ferramenta do Cypress Selector Playground e faça o mapeamento na mão. Esse é o único ponto de atenção que precisa ter, certo? Mas, de modo geral, a ferramenta ali do próprio Cypress para mapear elementos é muito produtiva. Eu gosto bastante. Nas últimas vezes que eu usei também funcionou super bem e eu super recomendo, desde que tenha esses cuidados que eu comentei. Curtiram o vídeo? Então não esquece de compartilhar esse tipo de conteúdo aqui com os colegas que você tem aí, que talvez vão gostar desse tipo de conteúdo, de perguntas e respostas. É uma forma de a gente conversar aqui no canal. Siga acompanhando o canal para ter acesso a mais vídeos como esse, e eu vejo vocês no próximo episódio ou em outros vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!